Eu acho que existem dimensões diferentes. A fúria é a fúria. Então, quando a gente fala de registros de memória, a gente está falando de construção de narrativas. A fúria são explosões que ocorrem muitas vezes e que são, às vezes, para transformação social, às vezes até também massacres. Do outro lado, são fúrias também. Então, são grandes disputas e explosões sociais e no caso, vamos dizer, atual da derrubada dos estátuas, na minha opinião, muito bem-vindas. E eu gosto especificamente, eu não tenho, eu acho lindo ver aquela estátua caindo ali, que eu vi aquela imagem várias vezes, eu gostei, sinceramente. Isso eu acho bacana, eu acho que é um movimento, e a transformação vem do movimento, e os grupos se organizam e causam essa explosão de fúria. Isso existe, às vezes é muito bom, às vezes é péssimo também. Isso, cada situação é uma. O que a gente está, eu acho que é diferente a discussão, a fúria é a fúria, a transformação, as implosões sociais também. Como a gente lê, como a gente constrói uma narrativa de memória em cima disso, é uma outra coisa. Então, acho que a gente não está falando da mesma coisa, a gente está falando de como você lê isso, como você simboliza, como você constrói uma narrativa em cima disso. Né? Agora, isso é isso, que eu adorei ver a estátua cair, preciso dizer que adorei. Eu ia colocar, pontuar a fala da própria professora Gisele Bügmann, que ela fala do memoricídio, né, que vivemos dentro desse olhar para a cidade, e especificamente dos museus, né, o Museu Nacional pegando fogo, essa perda de referências da cidade, do espaço urbano, que, sobretudo, acho que o Paulo também concorda, a questão de problematizar, muito mais que né, derrubar, é isso que a gente está fazendo, é colocando as questões, pontuando como elas não podem ser relativizadas, na verdade, né? Elas têm que ser apontadas, porque, de certa forma, você mudar o nome do Minhocão de Costa e Silva para Jango, o que traz isso, né? Quais são esses apagamentos que podem levar ao negacionismo também, né? A quanto que a gente anda nesse meio fio da história para você não perder essas referências de tantos períodos duros que a gente vê. Na Argentina, a cada passo que nós damos, tem lá a casa de um torturador, é a casa de um desaparecido político, né? A gente sabe bem, né, Carinho Esma, ali para trazer. E em São Paulo, no Brasil, a gente tem o Memorial da Resistência. Então, como vocês lida, né, com esse equilíbrio entre o apagamento, né, ou pelo menos esse encobertar político, como a gente trazer essa força de não perder esse fio de Ariadne, que é da história, e trazer com força maior a questão, bom, de se problematizar, de trazer a reflexão da longa história aí, para não perdermos também, não inventarmos, né, como foi o processo na década de 20, né, da criação desses mitos heróicos, né? O próprio Belmonte, que eu estudei, ele criou essa figura, né, esse personagem do Bandeirante, né? Então, como você né, romper com toda essa história, trazendo outros lados, problematizando essas questões e, principalmente, na cidade, refletindo isso no espaço urbano, que eu acho que, claro, a gente vê os apagamentos diários dessas trajetórias, né, tão necessárias. Uma coisa diferente que a gente poderia ter no século XXI, na minha opinião, que é muito característico da narrativa,
construção das narrativas históricas ocidentais é a ideia de narrativas únicas, né? Então você vai sempre disputando o lugar da narrativa. Mas eu acho que hoje a gente poderia fazer, e eu acho que nesse sentido o museu é um trabalho que busca isso, as múltiplas narrativas. Eu acho que esse é o grande caminho, né? Uma cidade, mesmo assim você fala, eu me lembro daquela região lá do centro do Rio, né, que é o Valongo, hoje considerado um patrimônio, né, mas lá foi considerado muitas coisas, e são todas essas coisas, porque o espaço é ocupado no tempo por muitas coisas ao mesmo tempo e sucessivamente por outras coisas. Então, acho que a gente começar a trabalhar com as múltiplas narrativas nos mesmos espaços, incluindo nos mesmos tempos, e a gente hoje tem ferramentas conceituais e tecnológicas para isso. Para mim, eu acho que é o caminho que a gente devia seguir. Para quem trabalha com gestão de acervos, né, como é o meu caso lá no Museu do Ipiranga, é sempre aquela ideia, não é? Mas o acervo de vocês é muito conservador, é muito quatrocentão, é muito fazendeiro de café, é muito estátua de bandeirante. Vocês precisam ter outros acervos de outros agentes sociais. E nós estamos realmente há 30 anos recolhendo outros acervos ligados a negros, a populações indígenas, à imigração, a mulheres, não apenas a homens, a idosos e crianças, e não apenas a adultos. Enfim, a gente tem ampliado realmente muito, né, o nosso espectro. Só que a questão é, o que fazer com o que está lá antes também, não é? Ou seja, aquilo que é do fazendeiro de café, pode ser um retrato do fazendeiro de café, foi um pintor que fez. Foi um moldureiro que emoldurou. Ou seja, foi alguém que vendeu a tinta. Ou seja, ele é o retrato do Barão de Café e muitas outras coisas. Eu posso ressignificar os acervos que dizem respeito às nossas elites por entradas criativas que façam com que aquilo documente outras trajetórias de vida. Quando um prato de porcelana chega brazonado ou monogramado ao nosso acervo, do barão, seja lá o qual for, não é, do império, atrás daquilo tem uma cadeia enorme que vai até o operário da França que fez aquele prato e que ninguém toca nesse assunto, né? Ou seja, essa é também a questão das paisagens da cidade. Eu posso falar de um prédio a partir do nome que o homenageia e não falar nada dos operários que o construíram. E ele é as duas coisas, né? Então, essa ideia da multiplicidade de entradas, né, é a maneira pela qual a gente pode renovar as abordagens das nossas coleções, sejam elas musealizadas ou das nossas coleções de paisagens, né? Porque, afinal de contas, elas fazem parte de nós, né? Inclusive nos aspectos dramáticos que elas informam das nossas sociedades, ou no que elas precisam ser evidenciadas. Esse exemplo de Paraty é um exemplo importante, né? Que nós efetivamente não enfrentamos, né? E, de alguma maneira, Paraty tem um espaço importante na reflexão refinada, não é, sobre o Brasil, e aquele espaço ele é tido como um espaço acolhedor, só que, se nós virarmos a chave, ele é o espaço arquitetônico da escravidão e do tráfico. Aqueles pequenos engenhos de cachaça em torno de Paraty, eles estavam ali para produzir pinga para o tráfico, a jeribatiba, que era usada para conseguir escravos com populações que já estavam alcoolizadas para garantir esse tráfico, inclusive na África. Paraty é tudo isso, não é? Como eu disse a vocês, a data dos prédios indica que os capitais que foram construir grande parte daqueles sobrados eram capitais ligados ao tráfico, quando não pôde mais, voltaram-se para o capital edificado. Será que, se a gente fizer todas essas leituras, Paraty vai continuar tão acolhedora, né, para que nós nos encontremos na Flip, ou seja lá o que for, né, para tertúlias de alto nível? Não dá para escapar, né? As nossas cidades são todas atravessadas pelos sinais das desigualdades. A questão é propormos múltiplas narrativas, é o que a Karen também está frisando, né? Há muitas possibilidades de abordar, não é? A materialidade ou a imaterialidade que nos reveste, mas nós somos bem covardes, né? A gente se resguarda dos dramas, não é? Até o momento que explode, né? E aí, quando explode, também a gente não sabe muito o que fazer com isso, né? Mas a fúria faz parte, né, desse processo. Ela precisa ser
entendida, não é? E eu acho que o Bansky, não é, ele propõe um monumento à fúria, que é algo também incrível, não é? Eu gostei tanto daquilo, sinceramente, né? Porque ele é um monumento à fúria, a vamos derrubar, não é? E eu acho que isso, se não fizerem no bronze, já tá, né, no desenho dele, já funciona no desenho, né? Eu entrevistei há pouco tempo o Paulo Mendes da Rocha, num contexto do incêndio da Notre Dame. Fui toda feliz lá no escritório dele, pedi para perguntar o que ele faria, né, qual era a intervenção que ele faria após o incêndio. Então foi um papo longo e me lembrei de uma frase que ele me falou, que eu queria que a Karen e o Paulo comentassem. Na verdade, ele me disse que não faria nada na Notre Dame, que ele deixaria o buraco lá do jeito que estava, cuidaria para não deteriorar mais só. E aí ele explicou o seguinte, ele disse que preservar é um ato político, preserva-se ou não. A memória é a memória do que você quiser ter. Não é o que ela é necessariamente. A memória não existe em si. Faz parte da memória o incêndio que houve, né, no caso da Notre Dame. Não podemos esconder a história e fazer de conta que não houve nada. O melhor modo de preservar uma ideia de futuro é deixar a Notre Dame como está, destruída pelo incêndio. O incêndio iluminou a catedral novamente. Então, eu fiquei pensando nessa provocação dele, de forma que poderia contribuir para essa discussão, e pensando se faz parte da história que as coisas sejam modificadas mesmo. A sugestão do Paulo Mendes da Rocha vai para o país menos apropriado para isso, porque a França é especialista em apagar o passado, não é? Eu me lembro da sensação que eu tive quando eu vi Notre Dame de Paris pela primeira vez. Eu falei, meu Deus do céu, juro, eu sincero a vocês, é de plástico, porque não havia um registro da Revolução Francesa, da derrubada da Galerie de Roi. Havia Notre Dame, não é? A Notre Dame que nós vemos é a Notre Dame de Viollet-le-Duc, sobretudo, né? É a Notre Dame do restauro, né? E que funda uma prática de restauro na França. Ele é a principal referência teórica para o restauro na França, que é devolver a aparência, ainda que ela não tenha existido, né? Ou seja, é fazer como era antes. Então, certamente, né, o Paulo Mendes estava cutucando, não é, a onça com a vara curta, e a prova disso está na decisão do Macron, não é, que é de 3 ou 4 dias atrás, no máximo uma semana, em que ele bateu o martelo e Notre Dame vai ser restaurada exatamente como era, incluindo a agulha, que é a agulha do Viollet-le-Duc, né, e ele deixou os desenhos precisos. Ou seja, na França, justamente, a dificuldade de se manter as marcas da destruição é enorme, não é? Reims, a Catedral de Reims, onde eram coroados os reis, e que foi objeto, não é, de uma angústia, de uma propaganda enorme na França, porque ela foi bombardeada pelas tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial, pegou fogo, era lugar da coroação dos reis. Quando você olha Reims, é difícil ver, né, as marcas do incêndio, derreteu o teto de chumbo, o chumbo líquido escapou pela boca das gárgulas, as descrições são horrorosas, né? Imagina uma catedral cuspindo chumbo vermelho, não é? Uma coisa incrível até, né, do ponto de vista... E zero, não é? Ou seja, é o oposto, o que ele propõe, né, Gisele, é o oposto do que aconteceu, não é? E acho que, num certo sentido, não é, muitos contextos nacionais voltam para essa situação, não é, de retornar. Aqui o Eduardo Viveiros de Castro falou, a posição dele, antropólogo, era deixar o Museu Nacional em ruínas, como uma memória, inclusive, do desprestígio que as culturas indígenas, que o patrimônio natural brasileiro, que o patrimônio arqueológico tem neste país. E refazer o museu em outro lugar, mas deixar aquilo como um monumento ao descaso da memória, não é? E, enfim, essa decisão ainda não está chancelada, batida, não é? Mas foi outra ideia muito provocadora, não é? E que, de alguma maneira, é essa possibilidade, não é? De informar
o monumento a partir de outra chave, que não a beleza, que não a sua integridade, não é? Que não a Idade Média, ou que não o Paço dos Reis, como a gente costuma lembrar da Quinta da Boa Vista, mas a gente também nunca lembra da Quinta da Boa Vista como a casa do maior traficante de escravos do Rio de Janeiro, que quando Dom João chegou com a família real portuguesa, ele deu a casa para a família real. A família real se instalou na casa do traficante de escravos. E essa é outra memória que a gente soterrou para baixo do carpete. Né? A memória é absolutamente dinâmica, né, em todos os níveis. E as narrativas que são construídas a partir de memória também. Então, não existe, eu acho que a gente acredita, digamos, no senso comum, de que há uma história, que essa história precisa ser restaurada, recomposta, reconstruída. Mas não existem sentidos que a gente dá a marcos coletivos de memória ou a marcos individuais. E esses sentidos vão mudando. Não existe uma narrativa estática, que ela é, como eu disse, acho que no início do que eu quis dizer, que ela é um terreno em eterna disputa, em eterna reconstrução, mesmo, vamos chamar, se a gente quiser falar um pouco neurologicamente, sobre a própria memória, como ela se dá no nosso cérebro, são sinapses que são jamais as mesmas. Então, o que a gente chama de recall, quando eu sinto algo que me aconteceu e eu lembro daquilo, eu não faço a mesma sinapse, eu crio uma nova. Né? Então, inclusive biologicamente, não existem recuperações de memória, existem sempre recriações dinâmicas de memória. E isso é algo que permeia a nossa memória, é a memória em constante debate e transformação. E não só como a recuperação de museus, como a ideia de quais são os monumentos, quais são os espaços legítimos. Né? Existiu agora, nos saudosos anos 2000, enfim, um grande debate sobre o que era um museu, o que era um espaço de museu. Né? No Rio, e o Museu da Pessoa participou ativamente, criou-se um movimento incrível que chamava-se Rede de Memória, Favela Tem Memória. Então, a ideia de que o próprio espaço urbano, a Favela da Maré, o primeiro museu de favela da América Latina, é andar pela rua, é um espaço que recria aquele. E isso passa a ser considerado musealizável, importante, de valor. Então, não só os museus se constroem, reconstroem, são revisitados, como o que é e quais são os espaços e as memórias que passam a ser consideradas legítimas ou de valor. E isso está realmente em constante movimento e transformação. E eu acho que o Paulo Mendes da Rocha tem toda a razão nesse sentido. Eu lembrei de uma obra da Beatriz Salo, que ela escreve que a cidade é um jogo de espelhos. Então, que ela diz muito do que nós somos e daquilo que a cidade é. Aí ela cita um exemplo da Leila Diniz, por exemplo, se a gente pensar no Rio de Janeiro, e quais são os ícones daquela época e daquele período, já transformando essa discussão dos monumentos para o campo do icônico, e esse espaço de disputa, porque, por exemplo, para algumas pessoas, hoje já na cidade, essa própria discussão, e que se é o Borba Gato, se é o Monumento da Bandeira, ela é super relativizada, porque para uma grande parte da população ela já não é. Já é a Casa de Pedra de Heliópolis, já é o espaço musealizado que você tem lá no, sei lá, em Taboão da Serra, enfim, tem outros percursos e outros ícones que a gente não está nem discutindo aqui. Então, a bandeira, o Borba Gato, sim, que tem essa discussão e que, como diz a Karen, se cair é ótimo, mas se não cair, ou como a própria Lilian Schwartz fala no artigo, que se coloque alguma coisa explicando que foi aquilo, corroborando com o que o Paulo Garcês disse, mas para pessoas isso não faz menor sentido.
fazem sentidos outros que eles conhecem em outros locais da cidade. Então, por isso que esse jogo de espelho, porque eu acho que depende muito dos locais onde a gente fala e dos lugares onde a gente anda também, entendeu? Então, a gente tem uma discussão numa camada do que a gente está falando sobre o que é monumento, o que não é, mas num determinado campo, porque mesmo nesse campo da disputa, esses monumentos também não fazem sentido para uma grande parte da população. É uma percepção que eu tenho. Eu preciso falar uma coisa, porque a gente está agora no museu, né, preparando as novas exposições para o 22, e eu, como trabalho, né, estudo a construção da imagem do Bandeirante, essa questão é sempre um problema, não é, para mim e para a equipe que está trabalhando comigo. E aí eu falei assim, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer um aplicativo para isso, para aquilo? Fizemos uma conversa enorme, e aí as educadoras disseram, Paulo, mas na última sondagem que a gente fez, o problema, o buraco é mais embaixo. As pessoas não sabem mais quem são os bandeirantes. Exatamente. Nossa, então tá resolvido. Mas é verdade, isso que eu ia falar, as pessoas não sabem quem é os bandeirantes, é outra questão. E o Borba Gato, para muita gente, não passa de uma mera estátua em Santo Amaro. Ninguém mais pensa no Borba Gato, em Sabará, etc. Não é? É claro que uma coisa não elimina a outra e a problematização tem que ser feita. Não é? Nós no museu faremos. Não é? Quer dizer, quando a gente entra no museu, não é? O Thor e o Odin, como eu disse a vocês, num deles, que é o Raposo Tavares, o pedestal comemora os anos em que as missões jesuíticas do TAP, do Itatins e do Guairá foram destruídas. É comemorado isso no pedestal. Portanto, é impossível a gente não construir outros textos. Já fizemos isso no último tratamento tipográfico desse espaço e faremos de maneira renovada agora para 22. Não é? Porque, afinal de contas, com efeito, uma coisa não elimina a outra, mas o poder da sociedade ressignificar os seus suportes de memória também não deve ser desprezado. Para a maior parte das pessoas, o monumento às bandeiras, naquela imensidão dele, é só uma coisa no meio do caminho. Ninguém nem presta mais atenção. Muito menos a situação áulica que se queria para aquilo na década de 20, 30, 40, de enaltecimento dos bandeirantes e dos seus descendentes, não é? Quatrocentões, enfim, isso é uma coisa que já está esgarçada. Não é? Eu, há muitos anos atrás, construí um texto, não é, em que eu dizia, não é, que o Borba Gato é o último de um sinal que se esgarçará. Depois daquele bandeirante, a Rede Bandeirantes, o Palácio dos Bandeirantes, a Avenida dos Bandeirantes, a Rodovia dos Bandeirantes, foram todas feitas, mas nunca mais com imagens. Ficou só o nome. E a Band, vamos combinar, não é? Quem é que associa a Band com Bandeirantes e com o enaltecimento? As coisas foram ressignificadas. Não é? E eu também queria falar só mais uma coisa. Porque, francamente, pobre Jango, não é? Porque já, enfim, foi deposto, não é? Foi uma ruptura constitucional, e ainda dá o nome do coitado para aquele minhocão, eu acho assim o cúmulo da crueldade, entendeu? Porque justamente o minhocão pro Jango, quer dizer, eu acho um contrassenso, não é? Você dá algo que todo mundo condena hoje da cidade para ele, sinceramente, eu, se fosse vereador, teria votado contra. Talvez o nome antigo fosse mais pertinente. Eu acho que a Rosana fala, eu acho que eu já falei sobre essa questão, que eu acho que, na realidade, são novos espaços ou novos objetos. Eu só chamo a atenção, pequena coisa, que assim como as pessoas ressignificam os bandeirantes, ou esquecem, não esquecem, nunca souberam, talvez, o mesmo ocorre com coisas que a gente acha muito importantes, como, por exemplo, a ditadura militar. A gente não pode esquecer o que aconteceu na ditadura militar. Então, a gente tem que perceber que acho que sim, aí, como pessoas que preocupadas com as questões das memórias, e aí sem julgá-las como positivas ou negativas, é a importância desses debates, tanto da ditadura militar, do que o que foi ou representou o Bandeirante. Eu acho que devia, sim, para mim, o espaço de maior valor disso são as narrativas na escola. É que esse é o lugar onde se perpetuam ou se criam os sensos comuns de memória. Paulo falou logo no começo alguma coisa de as obras, os monumentos, as esculturas, as peças dos museus, elas ficam sozinhas, elas estão soltas, como se
elas precisassem, né, elas carecem de uma contextualização, né? E aí eu me lembrei na hora de uma coisa que, em todo museu que eu vou, 90%, meu astigmatismo me faz aproximar da legenda da didascália, do texto, aí a luz é por trás e faz sombra, aí eu não consigo ler o que está escrito, porque geralmente é corpo 6, às vezes está faltando letrinha, porque acho que era a letra 7. Uma vez eu fui reclamar aqui no Museu da Paulista e falaram assim para mim, mas essa exposição só vai até domingo. Então, quer dizer, só tinha mais uma semana de exposição, para que eles iam arrumar? Então, eu acho que existe também um pouco caso com a gente, né? Se tem, assim, um espaço onde tem 10 pessoas que conseguem visualizar uma obra, a leitura está reduzida a uma pessoa, então fica uma fila de gente tentando ler um textinho mínimo. Bom, uma coisa. Karen, eu queria uma hora comentar com você a respeito de um museu que eu visitei que chama como é que é? Museu das Relações Partidas. E foi uma coisa assim que eu na porta eu falei, será que eu vou entrar? Eu não conseguia sair depois. Eu imagino que você deva, né, conhecer e possa me falar desse museu também. Última, Paulo, as ânforas de cristal vão continuar? Eu queria cumprimentar a Karen e o Paulo, que faz com que a gente reflita sobre o que tem acontecido. Eu me lembrei que há muitos anos, alguns alunos da FAO invadiram o depósito da prefeitura e recuperaram a escultura do Garcia Lorca, que ficava na Praça das Guianas. E foi quase que eles foram presos, né? Porque tinha sido tirada e porque ela estava enferrujando e estava feia, não é isso? Acho que o Paulo que lembra disso. Só para complementar essa informação do Francisco, o Fernando Meirelles fez parte desse grupo que resgatou a escultura do Lorca, o cineasta Fernando Meirelles. Nós, né, lá no museu também estamos nos preparando, né, para reabrir em 2022, enfrentando a questão da acessibilidade, né? É dramática essa questão e tem muitos níveis diferentes, não é? Porque ela vai desde da impossibilidade de ler, e a gente vai usar tinta e braille e textos grandes, né? A gente está trabalhando com consultorias específicas para isso. Mais altura, não é? É fácil excluir uma criança, é fácil excluir uma pessoa que tem baixa visibilidade, é fácil excluir, inclusive, uma pessoa que tem dificuldade motora, né? Quer dizer, nós éramos os campeões na cidade de São Paulo, no museu, de denúncias na Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura por não termos elevador. Ou seja, Independência ou Morte, não é? Que é a Gioconda do museu, não é? A Mona Lisa do Museu do Ipiranga, todo mundo quer ver, não tinha elevador para chegar, ou seja, quem não tinha condições de subir a escada estava impedido. Né? Isso tudo vai ser resolvido, né, dentro de um trabalho realmente de alargamento de interlocuções que vai desde o visitante que precisa chegar nas nossas informações, mas também em nós, que precisamos chegar na informação dos visitantes. Então, vão ser criadas sempre canais colaborativos, né, para a gente ouvir os visitantes, o que eles têm a dizer no museu, para que eles também possam construir a produção de conhecimento que um museu universitário, não é, como o Museu do Ipiranga, tem que fazer. Não é? A gente precisa quebrar as barreiras. Não é? Da mesma maneira que trabalhar com novas tecnologias, porque a legenda de papel, com efeito, é pouca gente. O aplicativo ali no multimídia também é pouca gente que vai poder acionar. Então a gente também vai trabalhar com audioguia, também vai trabalhar com QR codes, com coisas que as pessoas possam retirar e depois ler nas suas casas. Não é? A tecnologia é um grande aliado, não é? Se a gente quer ampliar a interlocução sobre memória, patrimônio e história. Não é? A gente tem esse compromisso mesmo de resolver esses problemas todos e enfrentar essa situação, não é? Quer dizer, eu sinceramente, eu não sei responder a minha pergunta, por que o Monumento às Bandeiras até hoje não tem textos
colocando questões para aquele monumento, para que o público leia nos 4 cantos daquele quarteirão. Quando a pessoa chega lá na praça onde ele está, qual é o problema de se colocar textos, inclusive em outras línguas, por meio de QR Code, né, para a pessoa poder olhar aquilo não apenas pela chave monumentalizadora que está sendo expressa pelo próprio monumento. Nós precisamos discutir, mas nós não fazemos isso. O Monumento às Bandeiras vem sendo estudado há 40 anos. E não existe aquilo. Isso não é peculiar daquele monumento. Qualquer cidade. Os monumentos no Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife e fora daqui, muitas vezes. A gente precisa querer enfrentar essas questões. Okay. E os vasos da escada vão estar lá, inclusive, com o aplicativo para entender que as plantas e as aves que sustentam os vasos com as águas se referem às 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil, que a maior parte das pessoas passou lá, 99% das pessoas passou, sem nunca atentar para isso, né? Então a gente vai trabalhar também com essas questões e por que alguns rios foram escolhidos e outros não. Primeiro uma pergunta para o Paulo Garcês Marins. Paulo, a gente no início discutiu a questão da fúria, e eu perguntei logo na largada sobre por que adquiriu essa dimensão planetária nesse momento, essa questão da iconoclastia, né? E aí me vem à mente reflexões paralelas que eu venho conduzindo sobre o que mudou com esse mundo digital. É evidente que as pessoas estão muito mais interconectadas, com uma troca de experiências impressionante. E uma das reflexões que eu tenho encontrado, que eu tenho achado bem interessante, é que muito mais do que a realidade, o que mudou efetivamente nesse mundo digital, hiperconectado, foi a tolerância. A própria tolerância mudou. Há muitas situações que eram de profunda injustiça antes dessa onda digital, que não eram objeto de indignação, de movimento de indignação no mundo inteiro, e que agora se tornaram movimentos de indignação, isso em vários planos, hein? E aí fica, para mim, essa reflexão, quer dizer, essa fúria, essa nova fúria de um novo tipo, essa indignação, tem a ver com alguma coisa que mudou muito no mundo, que é a própria tolerância. A tolerância mudou muito mais do que a realidade. É só trazendo essa reflexão. E nesse mesmo contexto, eu inseriria o tema do cancelamento. O cancelamento virou uma febre, cancelar opiniões, cancelar pessoas. Hoje já existe o cancelamento do cancelamento do cancelamento. Então, há uma febre canceladora, vamos chamar assim, no mundo que, na minha visão, talvez tenha a ver com essa febre iconoclasta mais forte atualmente. Eu acho que só vai aumentar com essa força da indignação e esse aumento da intolerância. E, olha, a minha visão sobre a intolerância é positiva. Eu não tenho uma visão negativa da intolerância. Claro, sem descambar para o ódio. Essa coisa do ódio é outra cultura, do ódio é um outro departamento. Mas eu acho que a intolerância ela traduz um momento muito especial, que é essa transição para o mundo digital. Essa é a minha pergunta para o Paulo Garcês. Guarda aí, depois a Karen também, se quiser falar. E para a Karen, para encerrar, eu quero dar um testemunho pessoal. Acho que eu até falei para você, numa reunião que você promoveu do Museu da Pessoa, sobre um ponto que eu mencionei no início, que é a questão do ouvir o outro. E aí eu vou dar um testemunho que, quando eu falo, geralmente eu me emociono, mas eu aqui vou me controlar. Quando eu tinha 16 anos, filho de uma família de classe média do Rio de Janeiro, eu estudei num colégio francês, claro, educação top republicana francesa, e aos 16 anos, no auge da ditadura, eu tenho 64, vou fazer 65 anos,
Eu, portanto, ali devia ser anos 70, 71, 72, nós tínhamos um professor lá no Franco. Hoje, por sinal, eu sou do Conselho de Administração do Liceu Francês, no Rio de Janeiro, com muito orgulho, né? Mas alguns professores, particularmente um professor chamado professor Aquino, que marcou toda uma geração de estudantes naquela época, ele pediu o seguinte trabalho para a gente no auge da ditadura em 71. Vocês, com aquele gravadorzinho sabe, que você apertava o clique assim e levava, vocês vão entrevistar, cada grupo de 2 alunos, entrevistar 20 operários de obra. Peões de obra. Vocês vão lá, na hora do almoço, quando eles estiverem lá com a marmita comendo, vocês vão pedir licença e vão ouvir a história de vida deles. Ouvir por que eles vieram para o Rio de Janeiro, como é que é a vida deles, como é que... E nós fizemos essa experiência e depois cada grupo tinha que apresentar na sala de aula para os outros alunos também ouvirem aquelas histórias. E eu posso dizer para vocês, particularmente para Karen, que, sem dúvida, essa experiência de, pela primeira vez na minha vida, ouvir um outro, sobretudo um outro totalmente fora do meu universo, de menino de classe média ou de... Isso, foi uma coisa que marcou definitivamente a minha vida. E eu posso dizer para vocês que, de lá para cá, desde os 16 anos, 17 anos de idade, a minha vida está marcada por esse momento de ouvir o outro, que, a rigor, é a experiência do Museu da Pessoa de hoje, de possibilitar as pessoas de ouvirem outros, as pessoas mais simples, fora do seu universo. Então, eu trouxe esse testemunho pessoal, porque isso muda a vida de pessoas, muda em todos os planos, no plano ideológico, no plano social, no plano da sociedade. Essa experiência com a memória oral do outro é muito rica e é uma coisa que, a rigor, eu acho, fico pensando sempre hoje, devia ser uma prática a ser estimulada nas escolas, convidar os alunos a ouvirem os outros, sobretudo quando o outro está em suma, vive num universo muito distinto do seu. Acho que as redes mudaram tudo, né, na nossa vida nos últimos 10 anos. E eu concordo com você, né? Eu acho que ela criou possibilidades de conexão para que certas barreiras, não é, ou do ignorar mesmo, não é, ou do tolerar, que era advindo da própria falta de organização, ou de canais, ou de institucionalização para se manifestar, isso aconteceu, não é? Então, existe uma possibilidade de revisão enorme que é cobrado pelas suas novas redes de conexão. Da mesma maneira que eu acho que existe o caminho inverso, que as redes também garantiram, não é? Que é o esforço de rever negativamente e de reforçar posturas conservadoras. A gente tem visto isso em vários lugares do mundo, não é? Ou seja, se aumenta a intolerância com certas práticas do passado, aumenta significativa também a tolerância, se não seu enaltecimento, não é? A questão da ditadura que a Karen mencionou aqui, não é? Ela, para muitas pessoas, não deve ser, inclusive, chamada como tal. E isso, as redes permitiram essa conexão também, né? Portanto, estamos num novo tempo, não é, tecnológico, no qual as tensões e as disputas pela memória vão se reorganizar e se reapresentar, né? Talvez, não é, agora mais equânimes, porque antes tudo isso dependia muito de instituições que eram inacessíveis para grande parte da população. E agora o espaço público ele se virtualizou de maneira que as interlocuções sejam muitíssimamente mais ramificadas, ampliadas e diversificadas, não é? Mas acho que nós já temos uma experiência importante nos últimos anos, não é? E as fake news fazem parte disso, não é? Mas também o próprio contra-revisionismo, não é? Que é
que perpassa milhões, não é, de situações, não é, de negacionismos. Não é? O Departamento de História, você falou no cancelamento, não é? O Departamento de História da Universidade de São Paulo fez um seminário ano passado, acho, sobre o negacionismo de todos, não é? Do negacionismo do Holocausto até o negacionismo da ditadura, até o negacionismo da Guerra do Paraguai, até o negacionismo do tráfico, até o negacionismo de que certas pessoas disseram coisas no Congresso e em votações do Congresso que depois falaram que as pessoas não disseram quando tem gravações na televisão. Ou seja, não é? Esse processo não é um processo que está renascendo de outras formas, não é? Mas certamente eu acho que mais equilibrado, não é? Na possibilidade das pessoas se manifestarem. Então só isso acho que já anima. Eu acho que o seu entusiasmo ele vai direto ao cerne da proposta do museu. E o que eu acho que isso tem a ver com tecnologia, com a contemporaneidade. Eu acho que as coisas, às vezes as coisas se transformam, às vezes parece que mudaram, mas são as mesmas, às vezes elas se reciclam. Então, é muito delicado quando a gente quer olhar para os movimentos da história, entender o que é novo, o que não é. De novo, eu não sei se é porque eu ando lendo mesmo o Mário Chagas, e é um amigo, eu gosto dele. Uma vez a gente convidou ele para abrir um fórum de uma rede de memória nacional que o museu organizava, chamava Brasil Memória em Rede, em parceria com o SESC. Aliás, eram fóruns colaborativos, e vinham quilombos e grupos de mulheres, e era a ideia, uma outra história do Brasil era possível, e cada um trazia nos seus polos de memória as novas experiências de memória. Acontecia lá no Sesc Vila Mariana, a gente fez uns 5 fóruns desse, uma experiência muito rica. E o Chagas veio abrir, ele disse 2 coisas que eu achei muito importantes, tem a ver, depois eu volto para a ideia do ouvir o outro. Ele disse: a memória é uma ilha de edição. Então, a memória é sempre uma edição, sempre. Então, óbvio que cada museu é uma edição, a sociedade edita a memória, nós trabalhamos, e ele mesmo disse, cada um de vocês, de grupo que vocês vieram, vocês trouxeram a memória editada. Então, essa é o que a gente vai discutir aqui, as edições de memória. E aí ele terminou dizendo: a gente não pode nunca, aceitando que a memória é uma ilha de edição, ser ingênuos de achar que existem memórias mais corretas que outras, ou memórias mais melhores, ou que nós não estamos editando a memória. Isso faz parte de tudo isso. Então, eu congelo isso aqui. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa das redes da intolerância. Eu penso muito sobre isso, porque o Museu da Pessoa nasceu virtual. Então, todas as questões do quanto eu, pessoalmente, o museu participou da época em que a gente dizia que a democratização do saber, a democratização da memória, que a tecnologia, o Web 2.0, Nicolas Negroponte, tudo ia mudar. Eu acho que hoje eu fico pensando que algumas coisas mudaram e outras apenas mudaram do jeito de acontecer, porque o cancelamento é o linchamento social, e a Revolução Cultural Chinesa também foi feita de cancelamentos, como muitas coisas, só que a gente não apagava a pessoa do coisa, mas a sociedade se denunciava e se botava na berlinda, e talvez essa seja a tendência que a gente precisa revisitar, né? E a rede apenas exacerbou ou deu este poder a mais pessoas. E isso que a gente precisa pensar, esse poder distribuído, que eu era, por exemplo, e acho que a gente no museu, de um grande entusiasmo, e eu sou, talvez ele ainda não tenha sido pensado naquilo que, de fato, a gente precisa aprender como sociedade e como indivíduo. Eu acho que a gente está até desaprendendo. E aí eu volto a você, que é o ouvir o outro. E eu não sei o quanto essas tecnologias, enquanto essas mudanças muito inovadoras da contemporaneidade estão nos levando a, de fato, poder escutar. E essa talvez seja a maior das mudanças que a gente poderia lutar e trabalhar
é pela escuta. E a escuta, obviamente, tem a ver com a escuta da história, a escuta da memória e a escuta um do outro mesmo. E eu acho que é por isso que eu, há 30 anos depois, continuo firme e forte acreditando na causa do museu. E, por fim, eu acho que o museu faz parte de um movimento de novos museus que tem a ver com espaços e não espaços, com o Museu das Relações Partidas e com uma série de iniciativas que eu adoro, algumas digitais, outras não, né? Mas a ideia é de que qualquer objeto pode ser objeto de um museu, e isso é abrir um novo olhar sobre o outro e sobre a sociedade. Então, também é uma coisa de escuta, né? A gente destituir a autoridade do que é ou não legítimo para ficar. Então, acho que é a síntese que eu queria fazer final. A arte, ela faz a transgressão, né? Mas as referências culturais, eu estou lembrando agora da história da Santa Sofia lá em Istambul, né? O que é essa agora é a volta, né, do conservadorismo, retomá-la como um templo, como uma mesquita. Qual que é esse choque também? Então, são esses cuidados para esse entorno. Eu ia pedir para a Karen terminar com a frase mais linda do Pamuk. Orhan Pamuk, bom, escritor, prêmio Nobel, turco, e ele, além de ser escritor, ele criou lá, e eu fui pessoalmente nesse museu de Istambul, chamava Museu da Inocência. Eu amo esse museu, porque ele é baseado no livro Museu da Inocência, né? E o museu que ele construiu, ele passou 20 anos visitando brechós numa casa e construindo o museu, que é um museu de uma história de amor que ele mesmo criou. Então, o museu, assim, só para dar um exemplo, e ele é um arquiteto, ele tem uma coisa plástica, você entra, tem um quadro enorme com 4.000 guimbas de cigarro. E embaixo de cada guimba está escrito: aqui ela estava nervosa, aqui ela não me deixou falar. Então, é esse personagem do livro dele que ia coletando da casa da mulher que ele amava, que era uma prima que ele havia rejeitado. Então, ele fica lá culpado, anos tentando e roubando o pince de cabelo, o pinguim do banheiro, e coletando esses objetos teoricamente significantes, porque eram da casa dela, porque ela havia tocado, porque era um momento que era inesquecível. E aí, isso é um romance, mas aí ele ficou, ao mesmo tempo, indo a brechós e comprando os pinces de cabelos, os cinzeiros, e é maravilhoso, porque ele bota em janelas, eu não chamo nem de vitrines, com um pedaço de boneca quebrado, um resto de garfo e um barulho, e fala aquele dia naquele restaurante em Istambul, e a gente entende tudo de amor, de Istambul, da sociedade e de memória. Eu amo, eu acho uma experiência igual ao Museu das Relações Partidas, são novas formas da gente lidar com a memória. E eu levei meus filhos lá, e ele é 4 andares, e no último andar tem uma cama, ele diz: aqui o autor ouviu as confissões de Kemal, que é o personagem que coletou. Então, quando a gente chegou lá, como os meus filhos, um tinha 18, outro tinha 13, eu falei: está vendo aqui que ele coletou? Eles olharam, eu falei: só que nada disso existe, porque tanto o Kemal quanto o autor é um romancista. Aí eles olharam e falaram assim: como assim? Nada disso é verdade? Eu falei: tudo é verdade, mas nada disso existiu. E eles ficaram: e o que a gente veio fazer aqui? Então, eu acho genial essa experiência. E aí o Pamuk fez um negócio que eu recomendo a todos, eu posso depois botar aí no site, chama O Pequeno Manifesto dos Museus do Século XXI, que eu acho que é a coisa mais bela que eu li sobre museus. E aí ele vai dizendo como os museus são grandes porque têm nações, e que os museus do século XXI eles têm que ser pequenos, humanos, ordinários, que eles têm que trazer as pequenas questões e não as grandes questões. Ele é lindo, porque ele é um excelente escritor. Em uma hora ele diz: então, o futuro dos museus está em nossas casas, que eu acho que é a frase célebre que eu boto em todas as minhas
todas as minhas apresentações, e com falsa modéstia, num filme que foi feito sobre o Museu da Pessoa recentemente, eu termino o filme contando essa história, mas eu tenho uma frase que eu acrescento aí, que eu percebendo isso, eu lendo isso do Pamuk, que eu voltei lendo esse livro no avião, eu tive uma epifania. E a epifania foi entender o Museu da Pessoa de novo. E eu pensava assim, puxa, o futuro dos museus está nas nossas almas. E as nossas almas são as nossas histórias.